Vamos lá, pessoal, continuando. Falando de peculato culposo, né? No parágrafo 3º, vai dizer, no caso do parágrafo anterior, o peculato culposo. A reparação de dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Extingue a punibilidade. Como é a causa de extinção da punibilidade? Vamos colocar assim? No peculato culposo. No culposo. Coloca assim, ó. Coloquem assim. Antes do trânsito em julgado, a reparação do dano é causa de extinção da punibilidade. É causa de extinção da punibilidade. Se posterior, antes, extinção da punibilidade, vírgula. Se posterior, reduz Se posterior ao trânsito em julgado, Se posterior, reduz, se posterior, reduz da metade. Antes da sentença irrecorrível, antes do trânsito em julgado. Na prova pode vir assim, sentença de primeiro grau. Aí não é a sentença irrecorrível, tá? É a sentença irrecorrível. Ocorreu o trânsito em julgado. Não cabe mais nenhum tipo de recurso. Em regra, né? Quando se trata, quando fala-se de irrecorrível, porque já passou em todos os graus, é isso? Sentença irrecorrível é aquela que transitou em julgado. Não importa se passou em todos os graus ou não. Porque se não houver recurso, ela vai transitar em julgado. É porque não fecha ali a condenação, por exemplo, não fecha ali, né? Enquanto couber recurso, a sentença é recorrível. Tá? Vamos traçar uma linha, né? Para o aluno não ficar perdido. Professor, seja mais claro, pretendo. As ações penais, trabalhamos ação penal aqui, não trabalhamos? Em regra, inicia-se na primeira instância. Essa é a regra. A não ser que o cara tenha alguma prerrogativa de função, né? Algum foro privilegiado. Não tem foro privilegiado. Justiça comum. Inicia-se na primeira instância. Por exemplo, na comarca de Araruama. Começou na comarca de Araruama. O juiz titular da comarca de Araruama, né, da primeira vara criminal, por exemplo, de Araruama, sentenciou. Houve toda a instrução processual. Houve uma sentença de primeiro grau. Ninguém recorreu. Tinha um prazo, por exemplo, de 15 dias para apelação. Ninguém apelou, ninguém recorreu. Transitou em julgado. Ninguém recorreu, não tinha julgado. Acabou. Perdeu o prazo. Aí quando perde esse prazo, não tem como recorrer nem de outra forma. Perdeu o prazo ou não quis recorrer. Existe, eu vou dizer que quando não há mais recursos, transitou em julgado. Ah, mas não foi para o TJ, não foi para o STJ, foi para o... Ninguém quis recorrer. Esqueceu, não recorreu, transitou em julgado. Ah, não cabe mais nenhum recurso. É isso que a gente fala, não cabe mais recurso transitou em julgado. O juiz vai certificar o trânsito em julgado. A sentença penal transitou em julgado. Ele certifica lá nos autos do processo que houve trânsito em julgado nesse tempo. Professor, mas existe a revisão criminal. Existe a revisão criminal. Para que serve a revisão criminal? A revisão criminal já houve o trânsito em julgado, já transitou em julgado. Só que às vezes aparecem novas provas. Não no seu aspecto quantitativo, mas no seu aspecto qualitativo. Não é mais do mesmo. Novas provas que podem trazer, por exemplo, a inocência do indivíduo, que poderia ter absolvido o indivíduo. Uma testemunha-chave. Um vídeo
trazido pela defesa, inédito aqui, ó. O cara, não foi ele que praticou esse crime, não. Ele estava com essa pessoa, tem filmagem aqui. Pegou aqui? Aí, mas já transitou em julgado? Sim, já transitou em julgado. Mas se você tem uma prova ali no direito penal, inocentando o cara, você vai deixar o cara preso porque transitou em julgado? Já houve o trânsito em julgado, já não cabe mais recurso, mas existe uma ação penal, não cabe mais recurso. Existe uma ação penal chamada revisão criminal, que não é tratada como recurso, tá bom? Não é muito a minha área, a parte de recursos, quase não trabalho nisso, assim. Estudei muito pouco, mas sei alguma coisa, tá bom? E aí existe a revisão criminal que vai poder revolver aquele assunto já tratado. Mas isso não significa que não transitou em julgado. O trânsito em julgado é isso. Então, aqui para o crime de peculato culposo. O peculato culposo é aquele com negligência, imprudência ou imperícia. Se o indivíduo repara o dano antes da sentença, até a sentença, né? Até a sentença, antes de transitar em julgado, antes ali da sentença, antes de transitar em julgado, ele pode o quê? Isento de pena. Se for depois do trânsito em julgado, está certificado de trânsito em julgado, reduz da metade. É uma causa de diminuição de pena. Beleza? Tranquilo? Isso no peculato culposo. No peculato doloso, doloso reduz nada. Vamos para o 313. Qual é o próximo peculato que eu botei para vocês aí? Isso, é esse peculato do 313, que está escrito assim, ó. Peculato mediante erro de outrem. 313, peculato mediante erro de outrem. Esse é um peculato estelionato. Tá bom, gente? Só para vocês saberem aí. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Aqui fala no exercício do... Esse aqui é no exercício do cargo, tá? Esse aqui tem que ser no exercício do cargo. Olha a pena dele. 1 a 4 anos. 1 a 4 anos de reclusão. Estranho, né? Quer dizer, se eu meto a mão no dinheiro da administração pública ou de um terceiro, peculato furto. Qual é a pena? 2 a 12. Agora, se o cara me entrega aquele dinheiro por erro e eu meto a mão naquele dinheiro, não é quase. Que lógica tem isso? A única lógica que tem é cair em prova. Tem que tomar cuidado. Porque peculato é de 2 a 2. Aí eu não vejo diferença nenhuma. O funcionário continua sendo corrupto, sendo safado, pilantra. Aí porque foi o outro que deu mole. Só pode o legislador ter pensado assim. Não, o outro que deu pra. Era você pro outro, deu. Às vezes aparece no Detran. Mas eu posso pagar aqui? Às vezes o cara pergunta, posso pagar o Duda aqui? Aí se eu fosse o quê? Se eu fosse um pilantra desse, eu ia falar, não, senhor, pode deixar aqui, pode fazer o Pix até pra minha conta aí, que tá tudo resolvido. Aí depois o cara vai falar, caramba, não tá entrando o Duda. Eu falei, não vai entrar nunca. Otário, da peça da minha cabeça, otário. Quer dizer, o cara está em erro, que é o peculato mediante erro de outro, o peculato estelionato. Ó, recebeu por erro de outro, o cara está em erro, o particular está em erro, aí me dá aquele bem, eu recebo, tá tudo certo, 1 a 4 anos. E se não for assim, é de 2 a 2, estranho, né? Uma discrepância, uma falta de simetria nas penas. Aí a banca gosta. A banca gosta de falta de simetria, a banca gosta de coisa esquisita. Aí vai colocar ali a pena, para você lembrar. 1 a 4 anos, a mesma pena do furto. O peculato estelionato, ele tem a mesma pena do furto. Beleza? Qual o próximo peculato aí? Eletrônico é o 313A. Esse aqui é direto. Esse aqui eu não aguento mais ver. Esse aqui é direto. Esse aqui eu não aguento mais nem olhar. Laudos e mais laudos. Minha senha libera isso? Não, eu nem. Eu tô até sem senha. Rodrigo, esse negócio de mesma conta. É de 2 a 12 anos. Do furto? Peculato. Não, do furto não. Não. Do peculato furto. Furto é o artigo 55. Tá? Eu falei, a pena do peculato estelionato é uma pena estranha, 1 a 4 anos. É ou não é? Não está escrito aí? É a mesma pena do furto.
lá do 55. Se você quiser, isso é tudo método mnemônico. Como que eu vou lembrar a pena do peculato estelionato? Como que eu vou lembrar? Só lembrar da pena do furto. 55, 1 a 4 anos. É furto normal. Isso é a ligação, né? O peculato furto nós trabalhamos aí, gente. Qual é a pena do peculato furto? De 2 a 12, é porque a gente está aí. Essas penas, tem um monte aí que é de 2 a 12. Corrupção passiva, 2 a 12. Concussão, que era uma pena diferente, mudou, agora é 2 a 12 também. Tá bom? Aí quando tiver alguma coisa diferente, grava, porque a banca vai perguntar. A banca vai perguntar assim, ó, peculato furto, qual é a pena? 2 a 12. Peculato estelionato. 1 a 4. Uma Mais- quarta, mais- mesma pena lá do furto, do 55. Lembrando que eles têm mais multa, porque tem uma que não tem multa. Não, o quê? Lembrando que todos eles têm a pena, tem a reclusão e tem a detenção, né? Aham. Tem essa diferença, e tem multa. E tem multa. Porque tem um caso aqui que não tem multa, que é o único caso sem multa. É o culposo. É o culposo. O culposo não tem multa. O culposo só tem pena de detenção. Isso aí. Eles colocam isso também, tá? Aí às vezes bota a pena certinha. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Eu já vi trocar até isso, vocês acreditam? E multa ou multa. Você tem que ficar atento isso aí. A banca, às vezes, tem banca que é sacana. Se tu acertar uma questão dessa, você é um herói. Porque é muito difícil. E multa sempre vai ter multa. Não, às vezes não é e-multa, às vezes é ou multa. Sim. Tem alguns crimes que pode ser detenção ou multa. Você pode ser um ou outro. Sim. Agora, a maioria aqui, nos crimes contra, depois dá uma olhada em todos, mas é e-multa. E-multa. Mas fica de olho, porque pode ter Além da um... reclusão, tem a multa. Sempre vai ter multa. E tem essa aqui que é só, Da culposa não tem reclusão. multa. Essa culposa não tem multa. é só detenção. E É tem isso também que eles trocam, né? A banca costuma trocar reclusão por detenção. reclusão por detenção. Reclusão é aquela que... A reclusão... Qual é a diferença de reclusão para detenção? Já inicia com regime fechado. Reclusão pode iniciar o regime fechado. Pode. Pode. Não necessariamente, mas pode. Detenção jamais vai começar no fechado, tá? Detenção pode progredir para regime fechado? Pode. Depois. Pode regredir, né? É regredir. Aí é regressão de regime. Pode. Começou em aberto. O STF tem uma jurisprudência aí que diz que pode ocorrer regressão de regime, Progressão é você tá? Mas não pode iniciar, tá bom? Por exemplo, estuda lá dentro. Aí progride. Vamos lá, galera, vamos continuar? 313A. Qual é o crime? Peculato? Peculato eletrônico. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Isso aqui, lá no Detran, você toma muito cuidado com a senha. Não deixa a senha aberta. Isso aqui é uma desgraça lá, tá? Insere dado falso. Se tiver teu login e senha, tá? Uma colega lá respondendo 15 processos. Aí responde 15 processos. Não é brincadeira não, tá? Aí vai na corregedoria, tu vai mais nem o que falar. Deixou... não lembro. Isso aí eu não sei. Cara, mas tu deu login, tá? Tu tem um login lá, Alguém deve ter furtado meu login. Aí começa a história, eu não acredito. Tá bom? Então, isso aqui... Quer dizer, o funcionário ele tem uma senha, um login e senha. Lá em informática a gente trabalha isso, né? Login e senha. Para que serve login e senha? São 2 métodos de identificação. O login, ele verifica uma coisa e a senha outra, tá? Quando a gente trabalha em segurança da informação, a gente vai trabalhar isso aí, tá? A senha, ela garante o quê? A senha? Autenticação. Tá? O login não. O login, ele vai gerar o quê? Identificação. Ele identifica. Mas quem autentica é a senha. Aí quer dizer, o cara colocou a identidade e autenticou. Sou eu mesmo. Aí deu o login. Aí inseriram no sistema que o veículo estava tudo aqui. Aí quando a corregedoria bate, para-brisa quebrado de lado a lado. X no para-brisa. Mas no sistema disso estava sem exigência. Inseriu dados. Esse é um crime pesadíssimo. É o peculato eletrônico. Inserir dados falsos no sistema. Mas não é só inserir dados falsos, olha aqui, ó. Inserir ou facilitar
Às vezes o funcionário não insere, mas ele facilita através da senha, através do login dele. O funcionário autorizado, não é qualquer funcionário, é o funcionário que tem login e senha, o funcionário autorizado. A inserção de dados falsos. Ele insere dados falsos ou ele altera dados verdadeiros, ou exclui. Alguém já ouviu falar assim, ó, eu conheço um cara, ninguém conhece, não sabe o nome do cara, mas eu conheço um cara que ele tira multa. Estou trazendo para o nosso âmbito aqui. Ele tira multa. Ele tira multa? Ele tira multa. Ele é o coordenador do Renavan, é o coordenador do Renainf, ele é o coordenador de que sistema? Ele tem a senha do sistema, ele tira a multa. Ah, mas está com a aplicação suspensa? Mas ele tira também, o cara faz milagre, o cara é um santo, ele faz milagre, ele tira do sistema, ele está apagando dados verdadeiros, ou ele insere dados falsos, ou ele exclui dados verdadeiros, ou ele modifica os dados, beleza? Esse é um funcionário corrupto, e aqui fala, deixa eu ver, ó, indevidamente, dados corretos, o banco da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida, ou para causar, tem dolo específico, você tem que anotar, porque a banca vai perguntar, existe dolo específico. Qual é o dolo do indivíduo? Ele faz isso porque ele está chateado com a administração? Ele quer causar dano ou ele quer ganhar vantagem? Correto? Aí você vai colocar assim, ó, no peculato, que a gente está estudando aqui, que é o peculato eletrônico, há dolo específico. Há dolo específico. Qual é o dolo específico? Causar dano e obter vantagem devida. Causar dano ou obter vantagem. E se ele inseriu dados falsos, Jéssica, e agora é o professor Crespo que está fazendo questões de prova. Ele inseriu dados falsos porque a pedido do deputado. Aí aquele peculato. Aí o aluno que não está vendo, o aluno que não está olhando toda hora, inseria dados falsos no sistema. Não, olha, lembrei da voz do Crespão. Ainda manda com mim, lembrou da minha voz. Ele inseriu dados falsos a pedido do deputado. Corrupção passiva privilegiada. 217. Inserção de dados falsos no sistema, peculato eletrônico tem dolo específico, é para causar dano ou para receber dinheiro, receber vantagem. Se foi a pedido, corrupção passiva, privilegiada. Se foi porque ele ficou com pena, acontece muito entrando. Mas só funcionário médio, eu não. Às vezes o cara passa lá, sem condições. Você vê que o cara realmente. O pneu tem que estar em dia. Então tá bem a vida. Isso que entender. Então foi por pena. Foi por pena, mas o cara era meu subordinado? Então era condescendência criminosa? Então foi para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Aí qual é o crime? Prevaricação. Aí sim. Aí sim você pode falar, prevaricou. Prevaricou. Então, uma vez um indivíduo passou, já falei para vocês, um cara, 4 horas da manhã na operação Liceira, uma caminhonete daquelas mais velhas aqui, D20, mas tudo quebrado, tudo ferrado. Desligou, não ligava mais, tinha que empurrar. Desligou, falei, cara, desligou isso aqui, cara, some daqui. Aí, tava assim, até esse teto aqui de material reciclável. O cara estava reciclando tudo sujo, a mulher, o homem tinha homens, mulher. Aí o policial olhou para mim e falou, não tem que remover. Eu falei, tu não pode, então você em cima do reboque. Que eu não vou remover, não tinha nem como remover, não tinha nem como botar isso no reboque. O reboque era aquele de cegonha, do pezinho, aí não tinha como, eu entrava ali, não sei como que aquele indivíduo entendeu que ele poderia remover aquele veículo. Porque para remover o veículo tem que botar na cegonha, botar no... Não tinha como. E eu já estava com pena do cara, coração mole. Ele foi removendo assim, na minha cabeça, foi removendo assim, doente. Eu falei pra ele, né, que ele estava armado, eu estava desarmado. Maluco, não removi nada. Acho que o alto até subiu depois de ser com você. Eu sei que o cara foi embora, eu não removi. Por que eu não removi? Coloquei. Impossível a remoção. O funcionário, ele se ferra porque ele não
motiva. O ato administrativo tem que ser motivado. Se o direito diz que você tem que fazer e você não faz, motive. Não motivei por falta de meios. Não motivei porque existia material perecível. Já fiz muito isso com quem tinha. O cara de madrugada na lei seca, soprou esse nome, deu nada. Come, lotada de quem tinha. Licenciamento 2010. Caramba. Desde zero, só pegou o primeiro. Material perecível no veículo. Veículo não removido. Pronto, motivei. Agora, se eu não motivo, eu posso correr em prevaricação. Aí vou colocar assim: veículo não, vou botar lá no alto de infração. Veículo removido porque fica com pena do cara. Aí é atestado para preso, né? Atestado para prisão. Não, aí você motiva lá, porque sempre vai dar um jeito, tá? Sempre vai dar um jeito. Motiva e fala: não, removido por favor. Estamos trabalhando aqui já trânsito, tá? Então você vai motivar o ato administrativo, vai amarrar o ato administrativo e não vai incorrer em prevaricação. Beleza? Tranquilo? Todo mundo pegou isso aí? Inserção de dados falsos no sistema de informações? Olha só, aí eu quero que você diferencie o 313A do 313B. Qual é o B? Modificação ou alteração não autorizada do... É parecido, não é? É parecido ou não é? Toma cuidado. Qual é a pena desse 313B? 3 meses a 2 anos. Bem mais baixa do que do 313A. Qual é a do 313A? 2 a 12. Essa aqui é bem mais baixa. Por quê? Olha o raciocínio do legislador. Aqui o legislador andou bem. Normalmente ele anda mal nessa, né? Mas aqui ele andou bem. No 313A, o indivíduo, ele atua não sobre o sistema em si, ele atua sobre os dados. E quando o cara apaga um dado daquele, ou insere um dado ali, diferente, dificilmente você vai conseguir recuperar aquele dado. É verdade ou não é? O cara excluiu o dado de informação, perdeu o dado. Não tem como você recuperar aquele dado. Agora, quando o cara apaga o sistema, modificação, modificar ou alterar o sistema. Aqui ele não alterou dado, ele não apagou dado, ele não excluiu dado. Aqui ele modificou o sistema, alterou o sistema. Aí o que você faz? Reinstala o sistema, você pode reinstalar. Então você tem que tomar cuidado. A informação não está salva. Ou mesmo que a informação tenha se perdido, ele não agiu com dolo específico. Não era para causar dano e não era para receber nenhuma vantagem. Aqui tem dolo específico? Não. É meio complexo isso aqui, né? Sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Deixa eu ver, qual é a pena? Agalho fraco, já fiz isso uma vez, sem querer. Isso que eu ia falar. Já fiz uma vez sem Você querer. apaga o programa de, vou dizer, o programa de consulta tem que passar pelos 3. Sem querer você apaga um daqueles 3, aí alguém faz alguma coisa errada porque estava deixando de consultar, é apagar alguma coisa assim. É você modificar o sistema. Por exemplo, o que é modificar o sistema ou alterar o sistema? O sistema, existe um sistema lá, por exemplo, a RISC, é um sistema que a gente consulta. Na RISC você consegue inserir dados dos veículos. Mas você pode também apagar o próprio programa que está instalado. Quando ele fala em... Naquele computador. Você altera aquele programa. E aí depois vai o funcionário de TI lá da informática e reinstala o programa. É mais tranquilo. E não foi para causar dano, e não foi para... Receber vantagem. É vantagem. Mas tem como fazer sem querer? Isso aqui não foi sem querer, não. Eu fiz sem querer, que eu falei. Esse aqui foi o quê? Sem... Esse aqui foi Sem autorização. Sem autorização. Ou solicitação. Aqui foi sem autorização. Mas isso aqui é um crime doloso, tá? Não é culpa, não. Não foi por culpa, não. Mas eu já fiz isso sem... Na verdade, foi sem querer. Foi sem pensar. O sistema lá da prova eletrônica, na época que eu trabalhava na prova eletrônica, não estava funcionando da forma correta. Não estava recebendo internet, alguma coisa. Eu falei, vou consertar. Eu tenho grandes conhecimentos na área de informática. Aí foi, instalei o Windows, tinha parado de funcionar, agora lembrei. O Windows tinha parado de funcionar. E aí eu fui lá e instalei o Windows. Mas eu não podia fazer isso. Eu estava modificando o sistema de informações. Tranquilo? E eu fiz isso com dolo. Ah, mas eu não sabia que era crime, mas deveria saber.
O conhecimento, o desconhecimento da lei é inexcusável, é indesculpável. Aí se o cara puxasse minha vez, pô, mas você formou direito, não sabia? Cara, eu não sabia, não sabia porque não está estudando nada, então. Entendeu? Então não tinha pra onde correr. Então existe essa diferença. Existe uma diferença quando o cara insere um dado falso, quando a ação do cara é sobre o dado. Se falar que é sobre o dado, tá? É em cima do dado, da informação. Qual é o crime? Peculato eletrônico. 2 a 12. Ah não, ele mexeu foi no sistema. Se for mexer no sistema, a pena é bem mais baixa. Tá bom? Tranquilo? Mas é eletrônico também? Peculato eletrônico? Não, eles chamam de peculato eletrônico. Peculato eletrônico com 313A. Só o dados, esse outro. É porque o 313A, ele não tem esse caráter de ganhar grana ou de causar dano. Aí eles chamam de peculato. O 313B não fala em receber vantagem, nada disso. Tá, mas aí qual o nome? Você tá falando qual? Esse não lembro da doutrina da nome, não. Engraçado, a doutrina dá nome para tudo, né? Esse aí eu não lembro de nenhum nome, não. Na rubrica marginal, o que está aí na rubrica marginal? Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Isso aí, modificação do sistema de informações, é assim que vem na prova. Modificação do sistema. Eu preciso que vocês entendam que são coisas diferentes. Conseguiu pegar essa diferença aqui? Quando o indivíduo passa lá com o veículo, quando a gente tinha a linha, quando o posto era eletrônico, tinha um computador, aí aquela lista de exigências. Aí o cara tem a lista lá, sim ou não? Aí o cara não marca nada. Ele está fazendo o quê? Inserindo dados falsos. Para obter qual crime? Peculato eletrônico. Não é corrupção passiva. É aí que vem a parada. Ah, mas é corrupção passiva. Porque fez ou deixou de fazer alguma coisa por causa de dinheiro. Corrupção passiva é o quê? Solicitar, receber ou aceitar promessa. Só que existe o crime mais específico, que é o peculato eletrônico. Inserção. Normalmente o cara não responde por corrupção passiva. Quando ele faz, porque ele está fazendo ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Só que é mais específico. Normalmente, ao menos os processos que eu vi lá, os caras não respondiam por corrupção passiva. Embora eles estivessem solicitando ou recebendo algum dinheiro, eles não respondiam, eles respondiam por inserção de dados falsos no sistema. Sempre vai pelo mais específico, né? Aí é o princípio da especialidade. Você tem que ver qual é o mais específico para esse tipo. Porque se você quiser encaixar ele na corrupção passiva, dá. Porque o cara está recebendo uma vantagem para fazer ou deixar de fazer alguma coisa que é o seu ofício. Qual é o ofício do historiador ali? Colocar a exigência se houver. Existiu uma exigência, parece que ele está praticando uma corrupção passiva. Só que tem um plus. Ele está inserindo o dado falso do sistema. E aí vem o princípio do non bis. Ele não pode responder pela mesma conduta por dois crimes, isso seria fantástico. Então ele vai para o mais específico, beleza? Tranquilo? Esse 313B você falou que é o quê? Doloso? Esse crime é doloso, tá? Quando não vem nada, os crimes são dolosos. A regra é que o crime seja doloso. Quando é culposo, ele fala culposamente, deixando de observar as cautelas necessárias. Tem um crime desse aí que a gente trabalhou. Por exemplo, deixar de observar as cautelas necessárias para que menor de 18 anos, doente mental, se aproprie de arma de fogo. Crime de omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias é o quê? É agir com negligência, imprudência ou imperícia. É um crime culposo. Tá? Mas em regra os crimes são dolosos. Ou ele coloca assim: concorre culposamente, peculato culposo, ele vai falar, tá bom? Mas a regra é que os crimes sejam dolosos. 314, vai acompanhando aí, tá, gente? Esse 314 é muito tranquilo, cai pouco em prova, tá? Só dá uma lida aí. Extraviar livro oficial ou sonegá-lo, total ou parcialmente, tá? Extraviar, sonegar é esconder, né? Sonegar é esconder. O cara que sonega impostos, o que ele faz? Né? Ele esconde. Então ele extravio, sonegação ou inutilização, tá? São 3 coisas que ele faz, que ele pode fazer aí: extraviar, sonegar ou inutilizar.
Pena de 1 a 4 anos também. Olha só que interessante, aí eu quero que você coloque. Nesse 314, que é aqui que a banca trabalha. Já vi várias questões de prova aqui. Ó. No pena, qual é a pena desse aí? Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Se o fato não constitui crime mais... Que princípio é esse? Especialidade? Princípio da subsidiariedade expressa. Pode colocar aí. Princípio da subsidiariedade expressa. É isso aí que cai em prova. É isso que a banca gosta. Vou escrever para vocês aqui. Princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade expressa. Subsidiariedade aqui. Esse é um crime subalterno, subsidiário. O cara extravia o livro. Mas por que ele extraviou? Será que ele extraviou o livro, o documento oficial, porque naquele livro tinha alguma prova de um crime? A pedido de alguém? Ou ele extraviou aquele livro porque tinha relato de crime de alguém naquele livro para ganhar dinheiro? Então foi um crime de corrupção passiva. Então constituiu um crime mais grave. Todo mundo entendeu isso aí? Esse é o princípio da subsidiariedade expressa. Tranquilo? Ele sonegou, ele inutilizou, ele fez mais o quê? Ele extraviou. Ou extraviou por quê? Qual foi o motivo? Foi com dolo, mas foi para quê? Foi só de sacanagem? Aí, no caso, já iria para essa outras especialidades, não seria essa de 1 a 4 anos. Se não constitui crime mais, talvez esse crime aqui seja um crime subsidiário, esse extravio. Se esse crime de extravio ele é subsidiário, eu não vou aplicar ele, isso que ele está falando. Vou aplicar somente o outro crime. Todo mundo entendeu isso aí? O princípio da subsidiariedade vai dizer o quê? Que existe um crime meio e um crime fim. Aí o cara está falando aqui está expresso isso, por isso que o nome do princípio é o princípio da subsidiariedade porque existem casos que eu vou aplicar o princípio da subsidiariedade, só que ele não é Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, ver se faz sentido na cabeça de vocês. Subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Digamos que o indivíduo subtraiu coisa alheia móvel dando paulada no indivíduo. Mediante o quê? Violência. Essa violência, na verdade, ela é o quê? Se não fosse para furtar, se não fosse para subtrair, aliás, seria o quê? Lesão corporal. Tá vendo que tem um crime subsidiário? Um crime meio? Esse crime meio, que seria o do 129, lesão corporal, na verdade, ele não é um crime autônomo, ele é um meio utilizado para a prática de outro crime mais? Só que isso vem expresso? Mas há uma relação de meio e fim, há ou não há? Aí é o princípio da subsidiariedade. Às vezes vem expresso, aqui vem expresso. Aqui o próprio legislador colocou isso. Colocou ou não colocou? Está expresso aqui, está escrito? Aí é o princípio da subsidiariedade expressa. Aí na pena foi aumento, né? Aí é o que ele está dizendo aqui, olha só. Cadê? Cadê o crime? O crime sumiu. Aqui. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Se o fato não constitui crime mais, subsidiariedade expressa. Beleza? Ele está dizendo, olha só, se médio fez isso com o livro para praticar, na verdade, outro crime, não vamos aplicar isso, vamos aplicar um crime mais grave. Tranquilo, gente? Beleza? Todo mundo entendeu? E esse também é um outro ponto para gravar aqui, ó, que a pena é de 1 a 4 anos e também não tem multa, é reclusão. 1 a 4 anos também não tem multa. Vai gravando isso aí, tem que gravar. E aí é o papel dos alunos aí decorarem, tá? Qual é o próximo crime? 315. 315 cai bastante também esse crime aqui. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, tá? Dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, tá bom? Aplicação diversa. Ao quê? Ao desvio de a verba é para isso.
E ele aplica para quilo. Ele dá a aplicação diversa da definida em lei. Beleza? Tranquilo esse aí. Esse de compulsão. Vamos para o de compulsão agora. Esse aqui é muito importante. Esse aqui cai a peça. Esse emprego irregular de verbos você decora. Não lembra de nenhuma armadilha, não. O de concussão cai muito. O de concussão é terrível. O de concussão é terrível. Vamos lá no de concussão, 316. O que está escrito aí? Exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Isso mudou com a 13964, está vendo escrito aí? Não sei se está no material de vocês, mas a 13964 mudou a pena dele, porque a pena dele era de 2 a 8. Vai cair na prova. Vai cair na prova a pena de 2 a 8. Era de 2 a 8, agora é de quanto? 2 a 12. 2 a 12, agora está igual a corrupção passiva. A 13964, o pacote de crime mudou essa pena aí, porque era uma discrepância. Olha só, corrupção passiva sempre foi de 2 a 12. A de concussão era de 2 a 8. Aí quem entende isso? Quer dizer, no de corrupção passiva ele faz o quê? Solicita, recebe ou aceita. E aqui ele faz o quê? Exige. Tudo bem? Minha aluna? Aqui ele faz o que, gente? Exige. Qual é a diferença entre solicitar e exigir? Ele exige a vantagem, tá? Aqui ele exige, ele impõe a vantagem. É assim que a banca é uma desgraça. Médio impôs a quantia de R$200 quando vier esse verbo. Impôs, eles tiram o exigir e botam assim, impôs a quantia de R$200. Impor é exigir, tá? Não fica esperando o exigir, não. Aqui ele solicita. Impor não é solicitar. Impor é exigir. Professor, mas ele usa de violência ou grave ameaça? Oi? Ele impõe, ele fala, se tu não me der, eu quero. Ele vai falar, eu quero. Ele está impondo, ele está exigindo. Me dá aí R$100, senão teu carro para passar. Aí ele está solicitando, não. Aí já entra no campo da exigência. A banca vai dizer, exigiu, impôs a quantia, tá? É diferente de solicitar, tá bom? Solicitar é o quê? Pedir. Fala, pediu não é exigir. Pedido é diferente de exigência. Beleza? Toma cuidado com o verbo, porque a banca troca vai usar algum sinônimo, tá? Vai usar algum sinônimo, beleza, gente? Lembre o seguinte, não há violência ou grave. Ah, professor, então não tem violência ou grave, por que o cara vai ceder a essa exigência? Vai ceder porque quem está ali é o funcionário. Quem está ali é um cara que pode prejudicar ele. Né, Kio? Quem está ali não é qualquer um. Quem está ali é um vagabundo usando a força do Estado, usando a autoridade que o Estado lhe outorga, para quê? Para ficar cercando o particular. Aí, como ele sabe que aquele cara pode prejudicá-lo, ele dá, mas o cara está exigindo. Não usa de violência ou grave ameaça, porque se utilizar de violência, grave ameaça, aí é outro crime. É abuso de poder? Aí é extorsão. Toma cuidado, que a banca bota essa desgraça também. Extorsão. Aí é o crime de extorsão. Uma vez a mulher chegou na lei seca com o carro e falou assim, ó, lá em Niterói, a gente estava preparado ali na descida da Citroën ali, na região Cione. A mulher chegou com o carro dela apavorada, tremendo com vara verde. Ó, tem um carro da PM lá em cima. Disse que se eu não desse, não lembro a quantia, ia me encher de tiro. Aí isso é concussão? Não, mas exigiu
extinguiram. Não, aí usaram, aí é o crime de extorsão. Aí é um crime barra pesadíssimo, um crime de extorsão, porque usou de violência ou grave, ameaça, foi encher de tiro dentro do mato, uma escuridão, aí só misericórdia. Vamos dar uma olhada no crime de extorsão? E extorsão não é nem um crime. Deixa eu colocar aqui para isso. O 58, do roubo e da extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Qual artigo? Artigo 158. Aí é o crime de extorsão. Quando você exige mediante violência ou grave ameaça. Esse constranger é o exigir. Você vai fazer. Porque se tu não fizer, eu faço isso, faço aquilo. Esse é o crime de extorsão. Beleza? Se usou violência ou grave ameaça, toma cuidado, tá? Na concussão não há violência ou grave ameaça. Isso aí é um divisor de águas. Grave esse verbo aí. Exigir, impor, tá? Ele impôs a quantia. Impor, exigir. Colocou violência ou grave ameaça. Qual é o crime? Extorsão. Solicitou, pediu. Corrupção passiva. É assim que eu tenho que trabalhar. Beleza, gente? Tranquilo. Então, exigiu e impor. Pediu, não. Pediu é não solicitar. Pedir é corrupção passiva, solicitar. Tá. Aqui ele impõe. Mas impõe sem violência ou grave ameaça. Aí vem um crime aqui que cai bastante também, o excesso de exação. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Excesso de exação. O excesso de exação é um tipo de concussão. Olha a situação. Se o funcionário exige, aqui ele exige também, é um tipo de concussão, só que uma concussão mais específica. Exige tributo ou contribuição social. Aqui não é qualquer quantia que ele exige. Ele exige um tributo ou contribuição que ele sabe ou deveria saber que é, não é isso que está escrito aí? Ele sabe ou deveria saber, porque ele é um cobrador de impostos. Ele sabe, se ele não sabe, ele deveria saber. Ou ele está agindo com dolo direto ou com dolo eventual, tá? Ele sabe ou deveria saber. Indevido. Ou quando devido, olha só aqui, que situação interessante. O fiscal de tributos, ele exige um tributo ou contribuição social, que ele sabe ou deveria saber que é ou às vezes é devido, só que ele usa meio vexatório ou gravoso. O cara usa, olha que lunático, o cobrador de imposto. Se tu não pagar, Se tu não pagar o Estado, se tu não pagar o Estado, vou te envergonhar aqui no meio de todo mundo. Que isso? Meio vexatório, gritando, todo mundo sabia, não, pô, tem que ser na moita, tem que ser na boa, tem que ser devagarinho, pô. Vamos devagar. Gravoso imagino que gravoso seja o quê? Algum tipo de ameaça velada, né? Alguma coisa assim, mano. Se eu não pagar o IPTU, eu vou lá queimar sua casa. Vou derrubar tudo, não sei, vai falar alguma coisa tipo assim. Não pode ser violência ou grave. Não pode. Violência ou grave ameaça. Se for violência ou grave ameaça, tá? Aí dá zebra. Tranquilo, gente? Que a lei não autoriza, tá? Meio vexatório ou gravoso, que a lei não, porque às vezes tem algumas situações que são gravosas ou vexatórias que a lei autoriza. Às vezes a lei autoriza, por exemplo, demolição da casa, aquilo ali às vezes pode ser um meio, né, vexatório ali para o indivíduo, ali, o cara morou anos ali, aí acaba sendo um meio vexatório, mas não porque um cobrador de tributos queria. É porque a lei autoriza aquele ato e acaba que naquele caso é vexatório para ele, é gravoso para ele. Mas se houver autorização legal. A apostila aqui, eu também não sabia que perguntou o gravoso e o vexatório. Eu pesquisei, aí agora se falou e conflitou na mente aqui. O gravoso, o sinônimo dela está dizendo que é ameaça.
Mas aí você Ameaça? não pode, né? Você Se não falou? for violência ou grave ameaça, é porque essas situações gravosas levam a pensar nisso aí, por isso que eu estou dizendo. A banca vai querer sacanear o aluno. Agora você tem que pegar a questão, a situação hipotética e visualizar. Porque lá no 158, o que está dizendo? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ou mais o quê? Ou para receber vantagem. Às vezes o cara não quer receber vantagem, mas ele quer que a pessoa faça ou deixe de fazer alguma coisa que não seja violência sexual. Porque se for violência sexual, já entra em outro. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. Aí eu já entro no crime do 203, o estupro. Então, existem os dolos específicos. Eu preciso entender. Tá? Houve violência ou grave ameaça, já vai sair do crime de concussão. Já sai do crime de concussão. Tá bom? Então, esse gravoso você não pode interpretar como violência. Excesso de exação é um tipo de concussão. Ele exige, mas sem violência ou grave ameaça. Beleza? Se entrou na violência ou grave ameaça, eu vou para outro crime. Eu preciso alertar vocês em relação a isso aí. Tá bom? Tranquilo? Aqui eu até usei um exemplo aqui, que essa vexatória, métodos abusivos, constrangimentos e humilhantes. O exemplo é ligações insistentes em horários impróprios, exposição da dívida a terceiros, linguagem ofensiva e ameaça à cobrança. Sim. Isso aí é meios vexatórios. Isso aí é uma infinidade, né? A banca vai falar alguma coisa lá. Agora você falou uma coisa que é importante. Você falou assim, meio gravoso, com ameaça. Lá na extorsão fala o quê? Grave? Tem diferença. E a banca explora isso. Foi ameaça, mas foi uma grave ameaça? Ou uma ameaça leve? Grave ameaça é isso que eu falei, né? Que o cara fez lá. Se tu não me der aí a quantia de R$1.000, eu te encho de tiro. Te jogo dentro desse matagal aqui. Aí é uma grave ameaça. Tá bom? Agora se tu não me der isso aí, eu te dou um cascudo. Mas isso não é grave ameaça. Isso é uma ameaça bem leve. Um cascudinho. Te dou um peteleco aí. Tem que cuidar na banca, cobra isso, tá, gente? Tem que tomar cuidado. Se for grave ameaça, vai para lá. Só uma ameaça, então não foi grave. A banca tem que dizer, foi grave. Concurso e prova objetiva é isso. A banca tem que dizer, tá bom? 3-8, aqui manteve 3-8, tá? Não entendo também muito porquê, mas que 3-8. Aí ele coloca assim, aqui ó, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, o que recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos, 2 a 12 anos. Beleza? Tranquilo? A pena normal é de 3 a... Mas se ele desvia em proveito próprio ou de terceiro, 2 a 12 também. Tá? Legal? Então quer dizer, às vezes ele exige porque ele é um tarado pro trabalho. Ele nem ia ficar com aquele dinheiro não, era para a própria administração. De repente, o dinheiro era devido, só que ele usou o meio vexatório ou gravoso. E o dinheiro foi para a administração pública. 3-8. Não, ele usou o meio vexatório e gravoso e pegou a grana para ele. De 2 a 2. Tá? Tem todas essas nuances aí que pode cair prova. Tem que ler isso aí com muita atenção. Aí vem o... Qual o próximo olho? Aqui no parágrafo não está falando que desvia, não, mas não diz que é do vexatório, diz porque segue esse excesso de exação, é isso? Não entendi. Onde que você está falando? No parágrafo segundo. O parágrafo segundo é um complemento do parágrafo primeiro. É como se fosse a qualificadora? Não é uma qualificadora, que é uma qualificadora, porque tem escala penal própria. Tá? Preste atenção, 316 é o crime de concussão. Sim. O funcionário exige. Ele exige vantagem devida. 2 a 12. No 312, ele exige. No 300, no parágrafo primeiro, excesso de exação, ele exige um tributo. Mas às vezes não é para ele. É para a própria administração. Ele exige um tributo indevido ou que até é devido. Só que ele usa meio vexatório ou gravoso. Aí ele exige, mas ele recolhe aos cofres públicos. Ele exigiu, mas recolheu os cofres públicos. Só que no parágrafo terceiro vem uma outra, no segundo vem outra situação. Ele exige tributo ou contribuição social. Por meio vexatório. Indevido
ou devido, usando vexatório ou gravoso. E além disso, ele não recolhe as coisas públicas, ele recolhe para ele. Aí é pior ainda. Aí vamos colocar a mesma pena do 316 caput, 2 a 12. São 3 situações distintas, tá? Vai complementando. Vai, porque o legislador tenta pensar em tudo, não consegue. Eu achei Porque que fosse uma situação. os crimes são, cada um faz de um jeito. Né? Aqui o pessoal tem uma mente fértil para crime. Então é difícil, mas ele tenta prever ali as situações, tá? Então tem várias situações. Aí vem o que é o crime de corrupção passiva, já trabalhamos, né? Aí tem esse crime aqui, gente, ó. Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Reclusão de 3 a 8 anos. Lembrando que esse crime de facilitação de contrabando e descaminho, o funcionário ele facilita o contrabando e descaminho. Esses crimes, eles existem lá para o particular. O particular, ele pode cometer o crime de descaminho ou o crime de contrabando. Ele pode praticar um ou outro, o particular. E o funcionário, ele pode facilitar o crime desse particular. Todo mundo entendeu isso aí? E aí é um crime só para ele. Se ele facilita o contrabando ou o descaminho, é o mesmo crime. Lembrando que, se for droga e se for arma, eu tenho lei especial. Se for droga, lei 11.343. Se for arma, lei 10.826, a lei de armas. Tranquilo? E aí eu vou entrar em qual crime? Tráfico internacional de armas ou tráfico internacional de drogas. Porque o que é o descaminho, o que é o contrabando? Inclusive, lá no CDB, houve uma modificação legislativa que trouxe mais uma situação de suspensão do direito de dirigir. Que é quando o veículo é utilizado, o cara utiliza o veículo para praticar o crime de descaminho, contrabando ou receptação. Salvo engano, receptação. Beleza? Isso foi uma inovação legislativa lá no CDB. Pode ver lá que é uma lei nova lá que botou aquilo ali. Tranquilo? Beleza? Então... Você falou de suspensão, mas é cassação. Cassação. Suspensão? Cassação. Eu fui confirmar com a minha Cassação. Sim, cassação. Tá? Desculpa aí, falei suspensão, cassação. É até longe do 265? Né? Do 261 por ali. É mais lá para baixo. Né? É mais para baixo. Está na resolução também, não tem a resolução do controle que fala O também. Matoso falou isso, Tá no ele CTB. reiterou na aula passada. Beleza, então ele já explicou isso aí. Esse descaminho e contrabando são crimes o quê? São crimes internacionais. O que é o descaminho e contrabando? O cara pode praticar descaminho dentro do país? Não. Contrabando? Qual é a diferença de descaminho para contrabando? O descaminho, a mercadoria é lícita. O contrabando, a mercadoria é proibida. Por exemplo, cigarro. Cigarro é mercadoria proibida, tem que ter autorização para comercializar. Aí o cara quer trazer cigarro do Paraguai. Ele vai entrar no descaminho ou no contrabando? Contrabando. A descaminho, ele quer trazer celulares. A celular é mercadoria boa. Só que ele quer... mas por que então que ele está praticando crime? Porque ele está burlando o fisco. Ele vai ludibriar o fisco para não pagar imposto. Oi? Buscar uma outra rota. Ele vai praticar, o CP vai dizer, praticando cabotagem. Ele vai praticar ali, agora tem submarino, narco-submarino, olha que desgraça. Narco-submarino. Tá lá dando mergulho, narco-submarino passando. De vez em quando eles narco-submarino. Agora, quem garante que não tem um submarino trazendo cigarro, remédio? Deve estar trazendo de tudo submarino. Narco subcigarro, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Beleza? Mas é uma conduta entre países, lembra? Descaminho, mercadoria boa. Contrabando, mercadoria ruim, mas eu quero burlar o fisco. Vou trazer do Paraguai, vou trazer da Argentina. Crime de contrabando, descaminho. Aí eu tenho um funcionário que faz o quê? Facilita. Olha que ele participa de um outro crime. Isso é uma teoria muito explorada no direito penal. Porque qual é a regra? Quem de qualquer modo concorre para o crime,
incide nas penas a este. Combinado. Qual é a regra? O crime de Caio é o crime de Tício, é o crime de. Mas aqui não. Aqui esse cara que está facilitando, ele não está participando do crime, de descaminho contrabando, mas ele responde pelo crime de Caio, de Tício, de Médio. Ele responde por um outro. É uma exceção à teoria monista. Essa aqui é a teoria pluralista. Beleza? Eu quero que vocês entendam isso aí. Porque toma cuidado, que a banca vai trazer uma questão dizendo: Caio, Tício e Médio praticaram o crime de contrabando. Cádimo, funcionário público, facilitou a entrada no país da mercadoria. Sendo assim, Cádimo responderá em concurso de pessoas, em coautoria ou participação. Certo ou errado? Errado. Existe um crime específico para o funcionário: facilitação de descaminho ou contrabando. Lembrando, se for droga ou arma, lei específica. Aí não é contrabando, descaminho. Olha que situação interessante. Agora eu quero que você pense. Professor, essa hora, você não vai pensar não. Pensa nisso aqui, ó. Acontece muito. PRF, o que a PRF faz? Patrulhamento das rodovias. Eles conseguem interceptar muita carga com droga nessas situações lá na fronteira, naquela tríplice fronteira que a gente tem lá. Aí perceba o seguinte: a PRF interceptou um veículo automotor. Quando desmontou o veículo ali dentro do porta-luvas cheio de droga e de arma, interceptou. Qual o crime o indivíduo estava praticando? Vai ter que ver na lei. Eles estavam usando o veículo para quê? Ele saiu do Paraguai e entrou no Brasil com aquela. Não, particular. Droga é contrabando. Tráfico de drogas. Não é contrabando. Por quê? Não é contrabando. É mercadoria proibida, não é? Seria o contrabando. Mas tem lei. Aí vem a pergunta. Isso aí, tranquilo, beleza, todo mundo, um raciocínio muito bom. Agora eu te pergunto: lá no CTB diz que se o indivíduo estiver praticando receptação, descaminho e contrabando, o direito de dirigir dele é Caçado. E nesse caso? É complexo. Nesse caso ele não está praticando contrabando. Nesse caso ele não está praticando descaminho. Nesse caso ele não está praticando a receptação. Mas ele está praticando um crime pior. Imagina um cara que traz cigarro, contrabando, caça, habilitação. Agora imagina um cara que está trazendo droga, não posso caçar. Por que eu não posso caçar? Porque a lei diz receptação, contrabando e descaminho. Pelo CTB, pelo artigo do CTB, eu só posso caçar nessas três. Inclusive o cara vai ficar 5 anos sem poder ter nova habilitação. Sacaram? Entenderam o raciocínio do prof? Mas pode haver alguma jurisprudência acerca do caso? Nunca vi, eu fiquei pensando, eu fiquei raciocinando isso em casa. Eu falei, caramba, tem uma doideira aí. Está compensando esse crime então? Hã? Esse crime está compensando? Esse crime compensa, pelo menos não vai caçar. O problema é que ele vai ficar guardadinho. Só que é de 3 a 8 anos mais multa. Né? Agora tome cuidado com isso, tá, gente? Se falar o indivíduo transportando droga, isso aqui é uma questão de prova. Transportando droga, passou a fronteira. Aí o cara fala, caramba, pô, droga, contrabando. Vai caçar 5 anos, tá ferrado. Eu falei, não, era droga, não era contrabando, era tráfico internacional de droga. Não está escrito lá tráfico internacional, não posso. Tranquilo? Não aplica nenhuma penalidade, nada. Não estou dizendo que não vai aplicar nada. De trânsito. Eu estou dizendo que pelo CTB eu não posso caçar. Não vai caçar, mas pode ter uma. Porque pelo CTB eu só posso caçar se for esses 3 crimes ou se for um crime de trânsito. Se ele praticar um crime de trânsito. Não tem lá na listinha de vocês? O veículo tá limpo, né? Se ele for flagrado, suspenso. Foi flagrado, suspenso. Se ele, mais o quê? Se ele praticou um crime de trânsito. Ou se ele praticou algum daqueles crimes lá. Residência nos crimes. No 63, 64, 65, 73, 74, aqui. Também. E qual é o outro? Praticou descaminho, contrabando ou receptação. Esses são os casos de cassação. Eu posso caçar nessa situação que eu te falei? Eu posso. Mas aí ele usando veículo pode ter uma outra penalidade? Ele usando veículo para transportar droga? De alguma Tu coisa de sabe? trânsito? No CTB não tem. Vamos nos ater ao que está no O juiz CTB. não poderia determinar, não, no caso. Oi? O juiz poderia Sim, existem outras situações, gente, mas que a gente não vai estudar aqui.
Tá bom? Lá no Código Penal poderia falar, existe uma outra situação, existe. O juiz pode. Até mesmo nesse Mas- caso fala que quando o juiz pode determinar, né? Existem causas, existem efeitos extrapenais da condenação. Lá nos efeitos extrapenais da condenação, lá no CP, quando eu estudo direito penal, parte geral, pode ser que exista. Eu quero que vocês pensem agora dentro da caixinha, dentro do CTB, dentro dos crimes de trânsito e dentro de crimes contra a administração. Só isso. Tá bom? Porque lá, parte geral, nós vamos estudar. Então, beleza? Fica por aqui. Gente, vamos encerrar nesse crime, depois a gente trabalha os outros, tá bom? Beleza? Aí depois tinha prevaricação, que a gente pode olhar alguma coisinha. Foi? Depois tem uma lida, porque tem o funcionário da penitenciária. 19A. É um tipo de prevaricação. E aí depois veio 320. Beleza. Então grava aí no caderno de vocês. Paramos no artigo 320. Estamos quase Com acabando. Olha. antecedência, vocês vão me favor. Com antecedência eu falei, vamos iniciar no 320, tá? Lembrem o professor, senão vai dar ruim. Tá? Adiantamos bem. Bom, faltou aí 5, 6 crimes aí. Vamos pra cima, só estudo liberta. Mais um domingo aí, estamos chegando, hein? Vamos chegar com tudo. É que eu pedi na primeira aula, na primeira parte que eu lembro alguma coisa. Oi? Na primeira parte, de português. A primeira parte?